Queridos amigos, juntos ainda não presencialmente, porque as circunstâncias assim exigem, mas felizes com certeza. E eu grata pela oportunidade de falar um pouco com vocês sobre tratamentos espirituais que cuidam do corpo e da alma. Eu me lembrei muito, meus avós já eram espíritas na década de 1930. Eu me lembrei muito das orientações e receitas que, quando eu era muito criança, eu via eles trazendo do centro espírita após as noites de trabalho. Porque o interessante é que, na época, Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, receitavam muito remédios homeopáticos. E eu me recordo que eu e minha irmã tínhamos na sala da casa de minha avó as nossas bolinhas homeopáticas, porque minha avó não deixava passar o tempo sem pedir, através da orientação espiritual, que medicação nós, ainda tão crianças, precisávamos para estar bem. Isso era muito comum. Interessante que, com o passar dos anos, isso foi diminuindo. E não sei porquê, não sei se talvez porque outras tarefas chegaram para as casas espíritas. É uma coisa que eu penso até hoje, porque era muito comum que a pessoa buscasse o centro espírita com o nome de um familiar, de uma pessoa que precisava de ajuda, e ela já saía dali com o receituário mediúnico. Quando cheguei à Comunhão Espírita de Brasília, aos 15 anos de idade, a comunhão era muito pequena, não era a casa imensa que é hoje. E, claro, havia o tratamento que na época se chamava tratamento de cura. E com muita propriedade, houve um momento em que os espíritos amigos disseram que não deveríamos mais nominar de tratamento de cura, mas sim de tratamento físico-espiritual. E por quê? Porque quando você fala tratamento de cura, a pessoa que vai se submeter a isso já pretende que haja cura. Ela não admite a hipótese de não ficar curada. E nem sempre a cura acontece. E o extraordinário é que os espíritos amigos, Dr. Maiana, Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Dona Irene Carvalho, conversavam conosco e nunca me esqueci da explicação que eles sempre davam do porquê muitas vezes não havia a cura. Não era para um processo kármico, não era porque a pessoa não tinha ainda aprendido as lições que aquela enfermidade lhe trazia. Era porque havia 3 elementos que em todo tratamento espiritual deveria acontecer. Primeiro, os espíritos amigos traziam dos laboratórios do infinito, depois de longo estudo em relação àquela pessoa, fosse para o processo de desobsessão ou para o processo curador, todo um manancial de energias. Aquilo era misturado com elementos, com forças retiradas da natureza. Isso já tem muitos anos que eles explicavam. E é interessante pensar que quando nos dias de hoje se fala tanto do meio ambiente, e claro que se deve falar, e do respeito que devemos a tudo que nos cerca, o vegetal, o mineral, o animal, nós não temos ideia do quanto a nossa energia, o nosso tônus vital, para todos os instantes da nossa vida, depende disso. Porque os espíritos amigos diziam, primeiro, as energias dos laboratórios do mais alto, misturadas com as energias da natureza. E havia o terceiro elemento. E era aí que, com todo respeito, discretamente, eles tentavam explicar que dava confusão, que era a pessoa. A pessoa que ia receber. A terceira parte do tratamento era ela. Era o seu ectoplasma, era a sua energia, era a sua vibração, era a sua mentalização. Eles não estavam dizendo nenhuma novidade, porque Jesus, o médico inesquecível, nos afirmou, a cada um segundo suas obras. Vê, tua fé te salvou. Senhor, se quiseres, bem me podes curar. E Jesus dizia,
Pois eu quero. Imagine o que era você estar à frente de Jesus, propondo a ele um benefício para você. E aquela energia da alma mais perfeita que já viu na Terra sintonizar com o seu desejo, a sua necessidade. Era a cura absoluta. Mesmo assim, ele afirmava: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E os amigos espirituais relembram que um enorme número de pessoas beneficiadas por Jesus voltou a enfermar e morrer, porque voltou com saúde renovada aos mesmos vícios, às mesmas dificuldades que deveria ter deixado. Há muitos anos atrás, Chico, ainda moço, com uma vela à frente, lápis e papel de madrugada, na sua cozinha, numa mesa simples, psicografava. De repente, para seu susto, ele olhou para a chama da pequena vela e ele não enxergou com nitidez o brilho da chama da vela. Algo como uma nuvem apareceu, criando um obstáculo entre a visão, que era perfeita 1 segundo atrás, e a vela. Ele assustou-se, parou o trabalho. Dr. Bezerra de Menezes apareceu. Imediatamente aproximou-se dele, examinou seu olho e disse: ah, meu filho, você sofreu um ataque tão grande das forças negativas que o seu olho ficou comprometido. Vamos buscar tratamento para isso. Imagine, Chico psicografando, Chico iniciando a sua tarefa extraordinária. E Dr. Bezerra conclui ali que ele tinha sofrido um tal ataque naquele olho que a sua visão como que estava se desmanchando. E quem acompanhou Chico nas décadas de 60 e 70 lembra bem. Frequentemente, quando em público, percebíamos que ele pegava o lenço, passava no olho e um líquido escuro saía do seu olho. O olho que passou a vida inteira dando trabalho para o Chico. Porque, é claro, ele foi perdendo desde muito cedo a visão desse primeiro olho. Olho que, segundo o Dr. Bezerra, naquela noite, naquela cozinha simples, tinha sofrido o ataque de entidades sofredoras que sabiam muito bem que ali estava alguém que começava uma tarefa impressionante. Nem por isso a espiritualidade superior pôde evitar que aquilo acontecesse. E ao longo de muitos anos, se havia um médico que o Chico tinha sempre próximo, eram oculistas. Sem falar na dor. Ele sentiu uma dor no fundo do olho que era como se facas estivessem ali a tocá-lo permanentemente, quando ele tinha a crise. Certa vez, ele sentiu tanta dor, também de madrugada, enquanto psicografava, que começou a chorar, porque os remédios que os médicos indicavam não faziam efeito. E então o Dr. Bezerra aparece e diz a ele: está doendo muito, meu filho. E o Chico disse: olha, Dr. Bezerra, está doendo demais. Eram 3 horas da manhã. Ele estava trabalhando na psicografia porque ele copiava tudo que era psicografado. Ele colocava num caderno. Ele tinha cadernos e cadernos com cópias das psicografias, porque muitas delas eram entregues às pessoas que as haviam pedido. E aí ele disse a Dr. Bezerra: está doendo demais. Dr. Bezerra olhou para ele com aquele olhar amoroso e ele imediatamente disse: olha, Dr. Bezerra, eu sei muito bem que eu não tenho merecimento nenhum. Eu sei que eu sou um burrico de carga. Mas se o senhor pudesse me ajudar, está doendo demais. E os remédios não fazem efeito. E Dr. Bezerra, daquele jeito cearense dele, disse: ô, meu filho, se você é um burrico de carga, o que eu sou? E o Chico imediatamente disse: o senhor é um veterinário de Deus.
Me ajude, por favor. Dr. Bezerra sorriu, colocou a mão sobre o olho do Chico e a dor desapareceu. Mas muitas e muitas vezes, Emmanuel dizia a ele, nós ajudamos no que é possível, mas o corpo tem suas próprias leis. E havia coisas que eles não podiam fazer. É interessante notar que, em todas as épocas, as pessoas vão em busca de ajuda na casa espírita e muitas delas chegam impondo regras, colocando condições. Mas quando você fala de estudo e trabalho, a coisa complica. E muitas, quando beneficiadas, até mesmo com o alívio ou mesmo com uma cura inexplicável para a medicina terrena, quando você os convida ao trabalho no bem, ainda que seja dentro da religião delas, porque muita gente que procura a doutrina espírita, na verdade, retorna ao seu quadro religioso, a desculpa sempre aparece. Sou muito jovem, ou meus filhos são pequenos, ou meus filhos agora são adolescentes e dão trabalho, agora eu vou me casar, agora eu vou viver a minha vida, agora eu estou maduro, tenho minhas lutas, e a desencarnação aparece muitas vezes para muita gente, sem que tenham se disposto realmente a agir para o bem. Portanto, o terceiro elemento, que é aquele que o Dr. Bezerra de Menezes sempre nos disse, que tinha que se juntar aos outros dois para que houvesse real benefício, tanto no tratamento das perturbações psicológicas, espirituais, como também no assédio das entidades sofredoras sobre nós e principalmente sobre os distúrbios do corpo físico, quando somatizamos as nossas questões do espírito, fica faltando. Se você não ensina, através do estudo, através do novo direcionamento mental e emocional, que aquela parte é fundamental, a pessoa acha que vai cair do céu alguma coisa que vai solucionar a questão dela como por um milagre. Eu poderia passar horas contando as histórias que vi dentro das salas de tratamento físico espiritual na Comunhão Espírita. Eu estava começando com 16 anos a fazer palestras. Eram pequenas palestras. E as pessoas muito mais experientes do que eu, extraordinárias, falavam mais tempo para que eu pudesse aprender. E eu comentava o Evangelho lido dentro das salas de tratamento físico espiritual. Quarta-feira à noite era o meu dia de trabalho. E muitas vezes vi os amigos espirituais conversarem com as pessoas enfermas que lá estavam, retratando a elas a realidade das suas situações. Nunca vi os espíritos dizendo, olha, você está aqui conosco, abandone o tratamento com o seu médico. Não obedeça o seu médico. Não tome as medicações orientadas pelo seu médico. Jamais. Muito pelo contrário. Todo tratamento médico deveria ser obedecido, deveria ser calculado com carinho e muito respeitado. Mas o tratamento espiritual também contava. Me recordo de um moço que tinha um câncer bem agressivo, ainda na década de 70, e ele toda semana, quando chegava no trabalho, estava péssimo. E saía ótimo. Na semana seguinte, voltava péssimo. E um dia ele confessou aos amigos espirituais, dentro do trabalho, que quando ele ia uma vez por semana ao médico dele. Ele, empolgado, contava ao médico, olha, eu estou fazendo tratamento na Comunhão Espírita de Brasília. E quando eu saio de lá, eu me sinto tão bem, parece que as minhas células se renovam. O médico debochava dele, achava ele um ridículo, achava que ele estava sendo enganado, achava que na certa, em algum momento, iam cobrar alguma coisa dele. E ele ficava tão emocionalmente enfermo de novo, que na semana seguinte, ao entrar dentro da sala de tratamento físico-espiritual, estava de novo com as células doentes. Me recordo de um jovem que o Dr. Bezerra de Menezes disse a ele tinha 28 anos, estava com câncer no pulmão. E o Dr. Bezerra, naquele dia, disse a ele, meu filho, se você tivesse visto a sua ficha espiritual como eu vi, você teria chorado como eu chorei.
Porque você tem 28 anos na Terra, mas a sua trajetória deveria ser de 82 anos. Entretanto, você vai voltar para o lado de cá por causa do vício que você desenvolveu tão rapidamente. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, com 28 anos de idade. E claro, o rapaz começou a chorar, porque aquilo era como dizer, olha, nós estamos tentando tudo, mas a sua possibilidade de ficar é quase impossível. E eu estava próxima, e o Dr. Bezerra então disse ao rapaz, eu vou chamar aqui para ficar pertinho de você, meu filho, a nossa irmãzinha Maíse, ela vai lhe falar das belezas do mundo espiritual. Eu confesso a vocês, eu era garota ainda, que foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive. Porque imagine, eu tinha 17 anos, ele tinha 28. Sentar ao lado de alguém e começar a tentar falar do que ele encontrar do outro lado da vida. Mas ele não queria isso, ele queria viver na Terra. Dr. Bezerra disse a ele tinha um amor muito grande pela avó, e a avó já tinha desencarnado. Então o Dr. Bezerra disse, olha, nossa irmã Maíse vai falar a você que é uma grande varanda, numa casa linda, esperando por você. E sua avó, numa cadeira de balanço, tal qual quando você era menino, te aguarda, meu filho, para cantar de novo aquelas músicas que cantava, ninando você pequenininho. E um dia recuperado, você vai poder começar de novo, numa outra vida. Mas nesta vida, as consequências aconteceram e não podem ser evitadas, nem por nós. Olha, no silêncio daquela sala, a gente só escutava o soluço do rapaz. Porque, no fundo, ele havia criado aquela situação para ele. Nós, espíritas, às vezes consideramos sempre que é um processo de outras vidas, que a pessoa está resgatando alguma coisa, mas quantas enfermidades nós trazemos para nós, por nossas atitudes, por nossas palavras, por nossas omissões, silêncios, por nossa indiferença, porque sabemos o que é certo, mas vamos em busca do errado, porque temos irritação até com quem nos dá um bom conselho, nós queremos seguir a nossa própria cabeça. E quando alguém nos propõe uma verdade que é sempre eterna, que é o equilíbrio que nos mantém felizes e valorosos, ficamos, se não indiferentes, até irritadiços e nos afastamos da pessoa que quer o nosso bem e nos aconselha muitas vezes. A vida é difícil para todos e sabíamos disso, sempre soubemos. Principalmente de algumas vidas para cá, quando já temos consciência de que o nosso mergulho no corpo não pode ser inútil. Não podemos retornar mais uma vez à verdadeira existência com as mãos vazias. Essa pandemia que assola o mundo há mais de ano não é por acaso. Nós temos que aprender. Aprender a ser mais felizes, mais solidários, mais corretos, mas dignos, a ter o olhar do outro, envolver o outro, não dentro da casa espírita que o nosso coração escolheu, mas principalmente fora. E portas adentro da nossa casa também, do nosso coração. Qual família não tem aquela tia ou aquele primo perturbado que só se vê no Natal e a família inteira evita sentar perto? No fundo, nós às vezes adiamos ou fingimos que não temos nada a ver com aquela pessoa que precisa de ajuda. E muitas vezes é um familiar nosso, é alguém chegado ao nosso coração. E nós deixamos passar a oportunidade, depois queremos dizer aos outros, não, nesta vida já resolvi minha questão, eu não encontro mais fulano numa próxima existência. Os amigos espirituais dizem que a atual vida de todos nós na Terra, afetivamente falando, é complicada, porque das nossas últimas vidas para cá, nós trouxemos para essa existência pessoas que evitamos durante 800.000 anos. E que agora chamamos de pai, mãe, companheiro, filho, neto.
irmão, colaborador. Então não está fácil para ninguém. E também não é por acaso, porque o acaso não preside nada, que em qualquer idade física, não importa, temos chegado a essa doutrina magnífica que nos aponta o caminho do futuro para todos nós. Somos o passado em forma de presente, sim. Sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais. A cada ação corresponde uma reação. E muita gente está indo embora da Terra pela violência que atraiu para si mesmo, pela total invigilância das normas mínimas de viver com equilíbrio. E ainda a pessoa às vezes justifica, mas ele tinha que morrer assim. Não. Nós muitas vezes vamos em busca de coisas que não estavam no nosso processo, nem de aprendizado, nem de resgate. Portanto, quando você chega à casa espírita, vai se tratar. Depois você vai estudar. Depois você vai se tornar um colaborador. Mas um colaborador de você mesmo também. Um colaborador que vai tornar a casa espírita algo dentro do seu coração e espalhar. E tornar a casa espírita todo lugar onde você estiver. Infelizmente, vi muitas pessoas dizendo durante este ano de pandemia, a minha mediunidade está destroçada, porque eu não consigo nem fazer uma prece fora do centro. Eu não consigo me equilibrar. Minha mediunidade, a essa altura, nem existe mais. E nós precisamos de um lugar específico, de um centro espírita, para realmente exercer o melhor de nós. Então estamos perdidos. Então não há solução para nós. Há muitos anos atrás encontrei uma moça e ela disse para mim, Maíse, você tem que conhecer minha filha. Ela tem uma mediunidade tão incrível e maravilhosa que nós estamos no mercado, no Carrefour, e ela incorpora. E a mãe achava aquilo extraordinário. Achava que a menina tinha uma mediunidade incrível, quando na verdade eu me recordo de ter dito a ela, preciso realmente rapidamente conhecer a sua filha, porque o desequilíbrio da menina era tamanho que ela recebia entidades sofredoras em pleno mercado. Outra decepção para quem procura a casa espírita muitas vezes. A pessoa, quando é informada de que possui mediunidade, porque todos possuímos, basta estar num corpo de carne, ela acha que ela vai psicografar Dr. Bezerra de Menezes nas paredes. E se ela recebe oportunamente, após estudo, após todo um treinamento, uma mensagem, por exemplo, psicografada, em que o espírito assina um amigo, vem a decepção. Um amigo? Meu Deus do céu, amigo, mas como que não se identifica? Porque, no fundo, conheci pessoas, eu estou há quase 50 anos fazendo palestra. Comecei muito garota. E digo a vocês, conheci gente que tinha uma espécie de pódio. Se não fosse determinado espírito a se manifestar, não servia. E, no entanto, confesso a vocês que ao longo de tantos anos, os espíritos mais simples, os espíritos mais sofridos, suicidas, inclusive, foram aqueles com quem mais aprendi. Uma frase trazia toda uma série de pensamentos construtores de coisas boas. É claro que os mentores amigos, os nossos protetores, aqueles que apostaram em nós, que disseram às altas esferas, deixa que ele vá, agora vai dar certo, são os nossos tutores queridos. Mas podemos e devemos aprender com todo mundo e também com as situações aflitivas da vida. Tirar lições daquilo que não dá certo, é muito importante. No fundo, desde o momento em que vamos à reencarnação, e antes até disso, vivemos um processo de longo tratamento espiritual. No fundo, estamos sempre nos tratando, se nós quisermos. Porque imaginem quantas e quantas pessoas procuraram Jesus. Muito mais do que ficou registrado. O problema foi que, com certeza, muitos impunham condições. Maria, na hora da cruz, conta os espíritos,
indagava: onde estavam aqueles que tinham sido beneficiados por seu filho? Ali estava ele pregado na cruz. Onde estavam as multidões que o seguiam e queriam homenageá-lo? E os amigos espirituais contam que muitos e muitos dos que tinham sido curados por Jesus, de uma forma ou de outra, estavam no meio daquela massa, mas escondidos de si mesmos, sem coragem de dar seu testemunho, de dizer: esse homem que está aí na cruz não é um ladrão, esse homem me curou, porque o medo era grande demais. Os próprios discípulos, excetuando João, que ali estava ao lado dela, estavam escondidos, amedrontados. Por isso, ao longo dos anos, através de orientação, que a comunhão sempre foi procurada, eu digo sempre que aqui em Brasília, quem nunca passou pela comunhão ainda vai passar, porque todo mundo já buscou em algum momento uma orientação na Comunhão Espírita de Brasília, um tratamento. E o interessante é que conversei ao longo dos anos, quando fazia parte da orientação da casa, mais jovem, com muita gente que queria qualquer coisa, menos ouvir a opinião verdadeira. Por isso há muita gente que procura ajuda, mas no fundo não quer ser ajudado. Tenha certeza disso. E nós precisamos aprender a discernir. Porque há muita gente que diz: eu preciso que você me ajude. Mas quando você aponta aquilo que foi bom para você, ela já acha que você não entendeu o problema dela. Quantas e quantas milhares de vezes alguém perguntou para você: você vai ao centro? Leva o meu nome. Pensa em mim na hora que for tomar passe. Chico Xavier tomava passe. E as pessoas ficavam abismadas. Como que o Chico toma passe? Mas é claro, porque existe um tônus vital que o corpo físico tem. Então, por mais que os espíritos nos lancem energias nobres, precisamos algumas vezes sentar à frente de um encarnado equilibrado, que teve o dia inteiro para se preparar, para trocar uma energia mais material com ele. Sabemos o quanto podem ser terríveis e deletérias as energias materiais, quando alguém nos lança uma vibração negativa. Quantas vezes pegamos as chamadas cargas que permanecem conosco por muito tempo, até que se diluem. Cada um acaba encontrando a sua técnica, a sua maneira, mas é claro que tudo é pensamento e sentimento. Aquilo que se fixar em nossa mente e for negativo, começará a dominar o nosso dia a dia. Aquilo que nós guardamos no fundo da alma, escondido, só nós sabemos, conduzirá nossa força para o que é negativo, e as pessoas se surpreendem: mas como? Fulano tão equilibrado, como é que de repente ele teve essa crise? Porque muitas vezes as pessoas julgam que só as questões espirituais são importantes. Não. Terapia existe no mundo porque muitas e muitas vezes a terapia é necessária, não só o tratamento espiritual. E olha, quando o médium é realmente sincero, quando é equilibrado, o espírito amigo que se comunica através dele, seja onde for, quando não pode ajudar, diz que não pode ajudar. Não há enganos, não há enrolação, não há palavras dúbias. Conversei ao longo dos anos com muita gente que daria tudo para voltar atrás e não cometer erros gravíssimos, alguns, que havia cometido. Mas em todo momento que você chega à compreensão da vida imortal, aquele é o seu momento de transformação. Por isso, não é só para o corpo e nem só para a alma que existem os tratamentos espirituais. É principalmente para a nossa total mudança interior. Será que se as forças do bem invisíveis aos olhos de quase todos nós, se não nos sustentassem, teríamos chegado até aqui? Provavelmente não. E não é porque as outras pessoas que atravessaram problemas ou até desencarnaram que não tivessem essa proteção.
é que muitas vezes não há sintonia. Uma vez perguntaram ao Chico: Chico, como é que Emmanuel faz para estar sempre com você? E o Chico dizia: tenho pena de Emmanuel, porque eu tenho que subir o máximo que consigo a minha vibração mental. E ele tem que descer o máximo que consegue. E nós nos encontramos no meio. Então as pessoas dizem: porque se não tivesse Chico, outro teria trabalhado com Emmanuel. Porque o desencarne que Chico teve, todos nós íamos querer. Todos nós ficamos abismados da simplicidade, da suavidade com que ele foi embora. Mas a vida que ele teve, duvido. Vida de renúncia, de sacrifício, em que recebeu cusparada, bofetada, e nunca de um católico, um protestante ou um ateu. Foram espíritas que fizeram isso com ele, nas mais diversas ocasiões. Por isso, há 17 anos ele partiu, e podem ter certeza, nenhum detrator, nenhum que não acreditava nele, encontrou nada para falar dele. Porque a essa altura, com certeza, já devassaram absolutamente tudo e não puderam dizer nada, a não ser o que disse o bispo emérito de Uberaba no dia que o Chico morreu. Ele afirmou aos jornais: eu e Chico discordávamos sobre reencarnação, mas uma coisa eu tenho que dizer: ele foi a pessoa que eu conheci que obedeceu rigorosamente tudo aquilo que Jesus diz que nós devemos fazer. Talvez, sem querer, esse bispo tenha nos dado a dica preciosa. Se nós quisermos ser beneficiados com cura, seja ela da nossa alma muitas vezes enferma, solitária, esquecida, egoísta, orgulhosa, talvez nos caiba apenas fazer aquilo que Jesus preceitou. Foi o que Chico fez, o que outros missionários fizeram. Amar até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Se não, podemos chegar à casa espírita e vão nos orientar com os tratamentos mais extraordinários. Para nós, pouco significará. Me recordo de um senhor que pediu a alguém que mandasse o nome dele para a comunhão espírita, que estava muito necessitado. E o Dr. Bezerra de Menezes nos contou que naquela madrugada, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, com pequena equipe, procurou o endereço daquele moço para socorrê-lo. Para surpresa dos espíritos, a porta do apartamento estava aberta. Era madrugada. O dono da casa e alguns amigos bebiam, jogavam e não puderam entrar, porque a energia da casa era tão difícil que nem Dr. Bezerra de Menezes pôde passar. Mas pôde ouvir o dono da casa que dizia: podemos beber, comer e jogar à vontade, porque fulano, amigo meu, levou meu nome para a comunhão espírita essa noite e com certeza eu estou mais do que protegido. Para vocês verem como as pessoas não sabem que sintonia é tudo. É tudo mesmo, porque se você sintonizar com as forças negativas, você fará parte delas. Amigos, passaria a noite toda contando histórias, mas me recordo de uma que me é muito cara, eu acho linda. Chico, aos 32 anos, começou a sentir uma dor no peito, sentou-se no degrau da cozinha e não conseguia respirar direito. Pensou: eu vou morrer. Emmanuel apareceu e disse: o que você está fazendo aí sentado? Eu estou com uma falta de ar horrível. Eu vou morrer. O senhor me recebe? Quando eu morrer, Emmanuel, muito sério, disse a ele: não posso. Se você morrer, não posso lhe receber porque eu tenho uma reunião. E desapareceu. Quando Chico viu aquilo, ficou 10 vezes pior da respiração. Respirava, o ar não entrava. Aparece a irmã Sheila.
Chico, meu filho, o que você está fazendo aí? Ai, irmã Sheila, eu estou desesperado, estou com falta de ar, estou com dor no peito. Emmanuel já disse que não vai me receber se eu morrer. A senhora me recebe? Ah, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. Não vou poder te receber também. E desapareceu. Aí o Chico, ao invés de sentar, deitou nos degraus da cozinha que dava para o quintal. Arfava. Aparece o doutor Bezerra de Menezes. Chico, o que você está fazendo deitado nesse chão frio, meu filho? Doutor Bezerra, eu estou morrendo. Mas Emmanuel já disse que não me recebe. Irmã Sheila tem uma reunião com ele, disse que não pode me receber também. Então eu estou aqui morrendo sozinho. Doutor Bezerra olhou para ele e disse: ô, meu filho, quem sabe eu posso fazer alguma coisa por você. Tocou no peito do Chico. A dor desapareceu. A respiração voltou ao normal. E ele viveu mais 60 anos. Por isso, meus amigos, não nos preocupemos com o dia de amanhã. Nos entreguemos às forças do amor e da luz no dia de hoje. Sejamos nós os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos professores. E antes de apontar caminho ao outro, seja ele quem for, trilhemos esse caminho. Que o maior de todos os tratamentos espirituais que possamos encontrar seja simplesmente fazer todo o bem. Bondade que nos fará ser felizes. Façamos os outros felizes e haverá uma saúde em nós que nada nem ninguém poderá arrebatar. Eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, se Deus quiser presencialmente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Que Jesus, o inesquecível amigo, nos guarde para esse dia, no trabalho, na paz, na devoção a tudo aquilo que nós podemos transformar para melhor. Depois que toda a tempestade passar, que as luzes em nossa alma eterna conduzam nosso coração a todos aqueles que precisarem. Que seja assim. Até a próxima.